Gente, hoje a gente está dando continuidade na nossa série Férias em Família. Férias em Família. A gente começou domingo passado a gente falando sobre a importância da nossa família. Falamos sobre como construir uma família saudável, uma família forte. E aí nós falamos que não existe família perfeita. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, aquela família que você acompanha no Instagram, ela não é perfeita, a família ali do comercial de margarina, ela não é perfeita. Família tem ser humano é imperfeito, então não existe família perfeita. E aí nós falamos também sobre atitudes simples, que eu e você nós podemos tomar. Atitudes simples que eu e você nós podemos ter, e que essas atitudes, elas vão gerar um impacto profundo nas nossas vidas, vão gerar um impacto profundo nas nossas famílias, em nossas famílias. E aí hoje nós queremos trabalhar um tema, e o tema da minha mensagem, o tema da mensagem de hoje é: filhos que honram, pais que abençoam. Filhos que honram, pais que abençoam. Todos nós aqui, nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Talvez você se encontre numa situação que você tem os seus pais em vida, você tem os seus pais aqui com você, ou talvez você não tenha, mas talvez você tenha uma pessoa que lhe criou, talvez você nunca teve um pai, reconhecido pai biológico, mas você teve um pai que te criou, você teve uma mãe que te criou, você teve uma pessoa que te criou. E aí nós queremos falar para você, filhos que honram e pais que abençoam. Filhos que honram e pais que abençoam. Você também, de repente, é um pai, é uma mãe, mas não de um filho biológico, mas de uma pessoa que você cria, de um sobrinho, de uma pessoa que você, um neto, sei lá, que você está criando ali. Então essa mensagem é para todos nós. Nós precisamos entender que dentro de uma família, cada membro, ele deve assumir o seu papel, de maneira a cooperar no fortalecimento e na transformação da mesma. Cada membro de uma família, o filho, o pai, a mãe, cada membro é importante. Cada membro é peça fundamental. Cada membro da família fortalece e coopera para a transformação dessa família. Agora tem sido comum em nossa sociedade, ver papéis invertidos dentro dos lares. Tem sido comum ver filhos exercendo o papel de pais, pais exercendo papéis de filhos, e aí os papéis estão completamente invertidos hoje na sociedade. E aí, como consequência existe uma consequência dessa inversão de papéis. Existe uma consequência na vida de filhos, existe uma consequência na vida de pais, existe uma consequência na vida das pessoas. Quando se fala sobre inversão de papéis, isso pode parecer algo normal para o mundo. Pode parecer algo normal para a nossa sociedade, mas pode ser algo normal para o padrão do mundo, mas isso não é normal para pessoas do nosso padrão. Não é normal inversão de papéis para pessoas do nosso padrão, porque o nosso padrão não é o padrão do mundo, o nosso padrão é o padrão do reino de Deus. Amém. Nós não vivemos segundo qualquer padrão, nós vivemos segundo o padrão do reino de Deus. Por isso que Romanos 12, 2 fala, Romanos 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem, não se adequem, não sejam dominados, não sejam guiados, não sejam formados pelo padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, gente, quantos aqui querem experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós queremos experimentar. E deixa eu te falar uma coisa, sim, eu acredito
que a sua família vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sua família não vai experimentar de qualquer coisa, não é qualquer vontade, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas esse texto nos mostra que para experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos nos amoldar. Nós não podemos ser moldados conforme o padrão desse mundo, mas a nossa mente precisa ser renovada, as nossas atitudes precisam ser renovadas e o nosso padrão precisa ser renovado. Nós precisamos ser transformados. Sabe, a minha oração é por isso hoje, para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje com a nossa mente completamente transformada, com as nossas atitudes modificadas, com o nosso padrão diferente. Não sei o padrão que você vive, mas hoje você pode decidir sair daqui vivendo segundo o padrão de Deus. Gente, desde que instituiu a família, o Criador, Deus o Criador, Ele decidiu proteger a família. Ele decidiu colocar mandamentos e princípios. E Ele não fez isso para dizer assim, não, eu sou um Deus que coloca mandamentos e princípios que eu não tenho o que fazer. Não. Deus, Ele coloca mandamentos e princípios para proteger a nossa família, para guardar a nossa família. E a gente vai entender mais sobre esses mandamentos hoje. Mas é interessante que esses mandamentos, se eles forem obedecidos, eles trazem bênçãos para as nossas vidas. Obedecer o mandamento traz bênção para as nossas vidas. Mas da mesma forma, desobedecer traz consequências para as nossas vidas. Porque aqui é lei da semeadura, meu amigo, não tem como. Não tem como você plantar desobediência e querer colher obediência. Não tem como a gente lançar a semente da desobediência e querer colher obediência. Você vai colher aquilo que você plantar. Então a minha oração é que nós venhamos hoje colher, plantar obediência para colher a bênção de Deus. É interessante que Deus, Ele não deu sugestões. Ele não falou, não, eu acho que isso aqui é bom para você. Eu acho que isso aqui é bom para a sua família. Deus, Ele não deu sugestão. Deus, Ele deu mandamento. Ele deu mandamentos para mim e para você. Ele deu mandamentos para a minha família e para a sua família. Ele deu mandamentos para a minha vida e para a sua vida. Ele deu responsabilidades para nós. E Ele espera que nós venhamos cumprir os seus mandamentos e a sua responsabilidade. Sabe, eu amo uma frase que a gente fala, a gente trabalhou uma série aqui. Mas isso eu sempre carrego para a minha vida e procuro sempre compartilhar. Gente, se é minha família, é minha responsabilidade. Se é minha família, não é responsabilidade do outro, é minha responsabilidade. Se é sua família, é sua responsabilidade. No acampamento do A13, Junior School, nós estávamos trabalhando muito um tema, baseado ali no texto de Isaías que diz: se não for eu, então quem? Se não for você, então quem será? E eu digo para você, sobre cuidar da nossa família, sobre a nossa família ser a nossa responsabilidade. Se não for você, quem será responsável pela tua família? Se não for você se levantando e dizendo, eu sou responsável pela minha família, então quem será? Muito bom, pastor! Então eu quero compartilhar com você hoje. Duas responsabilidades. O tema da minha mensagem é filhos que honram, pais que abençoam. Então a primeira responsabilidade nossa, nós precisamos ser filhos que honram. Filhos que honram. 1 Pedro 2,17 diz assim. 1 Pedro 2, versículo 17. Diz, tratem a todos com o devido respeito, com a devida honra. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Esse texto diz assim, tratem a todos. Não está dizendo aqui, tratem a alguns.
tratem um grupo de pessoas, tratem aqueles que estão na igreja, tratem aqueles que são do GC, tratem aqueles que são os seus amigos. Não, aqui o texto, 1 Pedro está dizendo, tratem a todos com a devida honra, tratem a todos com o devido respeito. Esse todos inclui o seu pai, a sua mãe, esse todos inclui a sua família. Então nós precisamos cuidar, tratar dos nossos familiares, dos nossos pais, com a devida honra. Deixa eu te falar uma coisa, honra não é algo inventado por mim. Ah não, pastor, está vindo agora com história de honra. Pastor agora está querendo essa história de honra na igreja. Não, isso aqui não é história minha não. Isso aqui foi criado por Deus, é princípio da palavra, está fundamentado na palavra. A honra é um princípio fundamental da palavra. Deus, Ele criou cada um de nós, e tudo que Ele fez, Ele criou e Ele disse, e isso é muito bom. Quando nós estamos honrando, quando nós mostramos a honra pelos nossos pais, por exemplo, nós estamos reconhecendo e respeitando a criação de Deus. Quando nós honramos alguém, ao honrarmos alguém, nós estamos mostrando a Deus que nós reconhecemos o valor do ser humano que Ele fez. E o valor do ser humano que Ele fez, o valor do ser humano que nós estamos honrando, o valor desse ser humano não está naquilo que Ele fez ou deixou de fazer. O valor desse ser humano está naquilo que Deus fez. O valor de um ser humano, o valor dos nossos pais, não está naquilo que fez ou deixou de fazer. O valor dos nossos pais está naquilo que Jesus fez por todos nós na cruz do Calvário. Gente, quando você honra os outros, você honra a Deus. Me diz uma coisa, como é que você consegue honrar a Deus? Como é que você consegue amar a Deus? Como é que você consegue servir a Deus? Tudo que envolve Deus tem a ver com pessoas. Então você ama Deus amando pessoas. Você serve Deus servindo pessoas. Você é generoso com Deus sendo generoso com pessoas. Você honra a Deus honrando pessoas. Gente, a responsabilidade principal dos filhos é honrar os seus pais. É um dos 10 mandamentos. E é um mandamento que vem com a promessa de bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Olha o que é que diz lá no texto, Deuteronômio 5,16. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem aqui na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ei, gente, todos nós queremos ter longa vida aqui na terra. Todos nós queremos ir bem aqui na terra, queremos que as coisas aconteçam bem aqui na terra. Todo mundo aqui quer isso, amém? Quer longa vida, quer que a vida aconteça bem aqui na terra, pois existe algo, uma promessa, para viver isso, para ter longa vida, para que tudo vá bem aqui na terra, nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo Deus sabendo que existem pais que agem de forma errada, porque pai é ser humano, é gente também. Por mais que às vezes a gente tenha uma visão de que os nossos pais são super-heróis, nós não podemos esperar a perfeição daquele que é imperfeito. Os nossos pais são imperfeitos, mas nós podemos esperar a perfeição daquele que é perfeito, Jesus Cristo. Então assim, os nossos pais, eles vão falhar, mas mesmo Deus sabendo que os nossos pais podem agir de forma errada, Ele diz que nós devemos honrá-los. Deus, Ele não ensinou a honrar somente o bom pai e a boa mãe. Não, você vai honrar aquele que é o bom pai. Você vai honrar aquele que é a boa mãe. Mas se não for um pai tão bom, se não for uma mãe tão boa, você não vai honrar, você não precisa honrar. Não, a palavra de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe. Ele ensinou a honrar e ponto final.
Não existe aqui entrelinhas. Ah, você honra se isso, você honra se aquilo. Não, é você honra e ponto final. Muito bom. Sabe, é interessante que os filhos devem obediência aos seus pais, obediência e honra. E ao se casarem, eu sou casado há quase 9 anos, com uma mulher maravilhosa, linda, cheirosa, estilosa, tudo mais. Tá chegando já, viu a bênção aí, Wesley? Eita, tá chegando, bênção aqui. Deus está liberando bênção. Agora, bênção, para liberar a bênção tem que honrar pai e mãe. Olha aí, eita, aí todo mundo agora, eu vou honrar e tal. Mas é interessante que eu sou casado com a Roberta há quase 9 anos. E um dia, nós decidimos nos casar. Eu deixei a casa do meu pai e da minha mãe, como diz a Bíblia. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, se tornando uma só carne. Isso aconteceu. Hoje eu lidero a minha casa. Hoje eu sou o sacerdote, eu sou a autoridade ali na minha casa. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, responsabilidade espiritual sobre a minha casa. Deus me confiou a liderança da minha casa. Ele é o cabeça da minha vida e Ele me confiou ser o cabeça da minha casa. Sim, eu assumo esse papel. Mas é interessante que isso não põe fim à necessidade de honra aos meus pais. Muito bom. Não é porque eu casei e saí da minha casa que eu tenho que deixar de honrar os meus pais. Porque quando ele fala filhos aqui, filhos isso abrange muita coisa. Filhos aqui é algo tão abrangente que independente do sexo, independente da idade, independente do estado civil, é filho e ponto final. Ou seja, o que é que isso fala para mim e para você? Entrar ou concluir a faculdade não nos tira a condição de filhos. Um emprego não nos tira a condição de filhos. A idade avançada não nos tira a condição de filhos. A mudança de estado civil não nos tira a condição de filhos. Você pode ter um emprego, você pode ser mais velho, você pode mudar o seu estado civil, pode ser o que for, mas você vai continuar sendo filho. Então o filho deve honrar o seu pai e a sua mãe. Nós honramos não pelo que eles fazem, mas por quem eles são. Nós honramos não porque achamos que eles merecem ou não merecem, nós honramos por quem eles são. Nós não honramos pelo que eles creem, se eles creem no que eu creio, não, nós honramos por quem eles são. Nós não honramos se eles vão para a igreja conosco ou não, nós honramos por quem eles são. Nós honramos porque eles são nossos pais. E aqui, vamos deixar claro, pai, seja aquele biológico, seja aquele que te cria, seja aquele, os teus tios, teus avós, seja quem for, nós precisamos honrá-los. A honra que você dá é a bênção que você desfruta. Todos nós queremos desfrutar da bênção, mas poucos de nós queremos honrar. A honra que você dá é a bênção que você desfruta. Certo? Então, como é que eu posso honrar? Como é que eu posso honrar os meus pais? Primeiro de tudo, nós podemos honrar os nossos pais dando valor a eles. Dando o devido valor a eles. Você honra o seu pai dando valor a ele quando você é grato por tudo que eles fizeram e ainda fazem pela tua vida. Sabe, eu sou casado, saí da minha casa, saí da casa dos meus pais, mas eu sei de tudo que os meus pais fizeram por mim e ainda continuam fazendo. Porque o fato de eu ter casado também não mudou o fato de que eles são meus pais. Então nós precisamos ser gratos e dar o devido valor aos nossos pais. Dar o devido valor. E o que é dar valor? Você mostra que você dá valor quando você leva em conta as colocações dessa pessoa. Você mostra que você dá valor aos seus pais quando você leva em consideração as orientações dessa pessoa. Sabe quando você olha e fala assim, certo? Eu sei que eu estou dando valor a Ruama, eu dou valor a Ruama quando eu levo em consideração aquilo que a Ruama me sugere.
Aí a Ruama sugere algo para mim, a Ruama chega e fala assim, pastor, eu acho que o culto poderia ser dessa forma. E aí, se eu dou valor à Ruama, eu vou falar assim, rapaz, não é que pode ser mesmo? Sim, Ruama, isso aí que tu falou é legal. Eu vou conversar com outras pessoas sobre isso, eu vou orar acerca disso, mas eu estou levando em consideração aquilo que essa pessoa está falando. E muitas vezes nós não levamos em consideração aquilo que os nossos pais falam. E Provérbios fala sobre isso, gente. Provérbios é um livro rico de conselhos para a minha vida e para a tua vida. Diz assim, Provérbios 7, 1 e 2. Meu filho, obedeça às minhas palavras, ouça as minhas palavras, e no íntimo do coração guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Gente, nós precisamos dar ouvidos aos nossos pais. Precisamos dar ouvidos. Sabe aquele negócio que você fala assim, meu amigo, minha mãe falou, o negócio aconteceu. Meu pai falou, o negócio aconteceu. Isso é praga, meu amigo, o nome disso não é praga não. O nome disso é que muitas vezes é uma orientação. É você não dar ouvidos àquilo que a pessoa está falando, pela voz da experiência. Porque um pai, uma mãe, não fala algo para ti por desejar algo mal, mas fala algo para ti por tanto te amar e não querer que você sofra, não querer que você bata com a cara na parede, não querer que você passe talvez por algo que eles passaram, falam por amor a você. Pode até ser que eles venham falar algo errado, algo que não faz sentido, mas não fala por maldade, fala por amor a você. Mas outra coisa que a gente honra os nossos pais, é quando nós aceitamos a autoridade deles. A autoridade foi dada por Deus. Os nossos pais têm uma autoridade dada por Deus. Não foi qualquer um que chegou e falou assim, ei, toma aí uma autoridadezinha. Não, mano. Isso é autoridade dada por Deus. Quem sou eu e você para tirar uma autoridade que foi Deus que deu? Porque tem muito filho que está querendo roubar a autoridade do pai. Não, vou tomar para mim a autoridade que é do meu pai. Não, meu amigo, a autoridade é do seu pai e da sua mãe. A autoridade é dos seus pais. Colossenses 3:20 diz assim, filhos, obedeçam, honrem a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Tudo, meu amigo, é tudo. Tudo não é uma parte, tudo não são algumas coisas, não, tudo é tudo. Então, filhos, obedeçam, honrem aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Outra coisa, outra forma da gente honrar os nossos pais, é quando nós cuidamos deles. Quando nós cuidamos dos nossos pais. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não é só você que precisa ser cuidado, não. Os seus pais também precisam ser cuidados. Não é só você que precisa de amor, não. Os seus pais também precisam de amor. Não é só você que precisa de atenção, não. Os seus pais também precisam de atenção. Os seus pais precisam de algo. Os seus pais precisam e precisarão de ajuda. E você honra os seus pais ao fazer o seu melhor para dar a eles o que eles precisam. Sabe, eu repito, casado há 9 anos, tenho a minha casa, tenho o meu apartamento, e aí eu amo fazer algo pelos meus pais. Eu amo ajudar os meus pais. Eu amo ajudar o meu pai, ajudar a minha mãe. Eu amo poder dar uma carona para o meu pai. Eu amo poder levar o meu pai no médico quando ele precisa ir. Eu amo poder emprestar o meu carro para minha mãe, para ela ir em um local quando ela está precisando, que o meu pai ainda não chegou. Eu amo fazer isso. Sabe, muitas vezes, eu chego para o meu pai, e aí o meu pai pega e fala assim, tipo, estou lá na casa dele, tomando um café, e aí ele pega e fala assim, não, vou lá na casa da Roberta é minha irmã. Lá em casa tem Roberta, Renata, Rafael, e aí eu casei com a Roberta. E aí na casa da Roberta tem uma Renata, tem uma Rafaela também. Amigo, o negócio é só para descontrair. Então eu chego, aí ele pega e fala assim, não, eu vou lá para a casa da sua irmã.
Eu vou lá ficar com os meus netos, eu vou lá, tal, cuidar enquanto ela vai sair, eu vou brincar lá com eles. E aí ele pega e fala assim, não, vai como, pai? Não, vou pegar o ônibus aqui em frente, ele desce lá na porta. Ele fala assim, não, vai não. Espera ainda que eu vou deixar o senhor lá. Não precisa não. Não, o ônibus está aqui na porta, me deixa lá na porta. Eu peguei e falei assim, rapaz, eu esperei 33 anos para fazer isso por você. Ei, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira que a gente tem, esse jeito de falar, que a gente fala assim, tipo, quando o outro quer fazer algo pelo outro, aí diz assim, não, eu esperei tantos anos, o tempo de idade que eu tenho para fazer isso por você. Aí eu chego e falo assim, não, eu esperei 33 anos para poder dar uma carona para você. Aí eu chego, chamo os meus pais, falo com meus pais, quinta-feira à noite, não, vamos comer um caranguejozinho e tal, isso, aquilo. Aí levo eles para comer caranguejo, quando chega ali no final, eu vou pagar a conta, aí meu pai começa, não vai pagar a conta, não sei o que, aquele orgulho, aquele negócio, não pode. Eu falei, rapaz, eu esperei 33 anos para poder fazer isso por você. Chego para minha mãe, vou fazer algo para ela e falo assim, minha mãe, não quero não. Mãe, eu esperei 33 anos para fazer isso pela senhora. Ei, gente, brincadeiras à parte, mas nós precisamos cuidar dos nossos pais, honrar os nossos pais através do nosso cuidado. 1 Timóteo 5:8 diz, eu vou reforçar isso que eu falei domingo passado. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, que dirá dos seus pais? Que é a aplicação Rafael Tenório. Negou a fé e é pior do que um descrente. Nada adianta, irmão, você dizer que conhece tudo. Isso e aquilo, sabe de tudo. Se você não vive um mandamento básico de honrar o pai e a mãe. De cuidar do pai e da mãe. De cuidar daquele presente que Deus nos confiou, que foram os nossos pais. Se não for você honrando os seus pais, então quem será? Se não for você cuidando dos seus pais, então quem será? Sabe, mas você também pai. Queria falar para você, você que é pai, ou de repente você não é pai ainda, mas um dia você vai casar, um dia você vai ser pai, você vai ser mãe. Então você, pai, eita glória, meu amigo, é avivamento aqui. Eita arabaxeira, cantarabaça. Vejo. Então você, pai, pais. Nós precisamos ser pais que abençoam. Pais que abençoam. Eu não sei, sinceramente, como é que você vê os seus filhos. Se você vê os seus filhos como um peso. Se você vê os seus filhos como um atraso. Se você vê os seus filhos como um problema. Se você vê os seus filhos como aqueles que frustraram os seus sonhos. Se você vê os seus filhos como um acidente. Mas eu quero te convidar a você não ver os seus filhos simplesmente pela tua ótica natural, mas você enxergar os seus filhos pela ótica de Deus. Que os seus filhos não são isso que você talvez pense. Os seus filhos são um presente de Deus. Os seus filhos são um presente da graça de Deus. Os seus filhos são uma herança que Deus confiou nas tuas mãos para que você possa cuidar bem dessa herança. Herança bem cuidada não é uma herança que vai jogando ali e vai gastando como um filho pródigo, que pediu a parte da herança e gastou da forma como queria e depois voltou. Não, que nós possamos cuidar da herança que Deus confiou a nós. Por quê? Porque Salmo 127, versículo 3, fala sobre isso. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Quando você pensa que ele é um atraso, quando você pensa que talvez foi um acidente, quando você pensa que talvez frustrou os teus sonhos, os teus planos, Ele é uma herança, Ele é uma recompensa que Deus te dá. Sem merecer, Ele te dá. Sem merecer, Ele te dá. É papel dos pais assumirem dentro de casa a sua posição de autoridade. Autoridade não é autoritarismo.
autoridade, declarar pela fé, declarar abençoando a sua família, os seus filhos, que meu amigo, eu vou viver baseado na promessa que está lá em Josué, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha família serviremos ao Senhor. Você pai, você mãe, você é responsável por isso. O sentido bíblico de abençoar, entenda, presta atenção nisso. Quando a gente fala que pais que abençoam, o sentido bíblico de abençoar é liberar para prosperar. Você pai, você mãe, quando você abençoa o seu filho, você não está fazendo qualquer coisa. Existe algo espiritual nisso. Você está liberando seu filho para prosperar. Prosperar em quê? Em tudo que ele fizer. Ele vai ser próspero na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na igreja, na vida profissional. Ele vai prosperar em tudo. Por quê? Porque você tem abençoado ele e você tem liberado ele para prosperar. Na Bíblia existe uma família que ela conhecia muito bem o valor da bênção familiar. Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tinham 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses 2 filhos brigavam, lutavam pela bênção do pai. Lutavam pela bênção, pelo direito de ser o primogênito, de receber a bênção. Um tentou enganar o outro para receber aquela bênção. Mas deixa eu te falar, você pai, você mãe, o seu filho não precisa lutar por aquilo que Deus já liberou para ele. Você é um canal da bênção de Deus. Você é abençoado para abençoar. Seu filho não precisa lutar. Seu filho não precisa provar. Seu filho não precisa aparecer para receber. O seu filho só precisa ser abençoado através das suas vidas. Seu filho só precisa ser abençoado através da sua vida. Abençoar é, sobretudo, incutir, transmitir a mensagem verdadeira de Deus. Que nós não abençoamos com a nossa mensagem, nós abençoamos com a mensagem de Deus. Nós não abençoamos baseado naquilo que nós achamos, nós abençoamos baseado naquilo que a palavra de Deus diz. É você incutir a identidade e o propósito na vida do seu filho. E sabe qual é o maior problema da sociedade hoje? Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja homem, seja mulher, seja idoso. O maior problema da sociedade hoje é pela falta de uma identidade. O maior problema da sociedade hoje é a ausência de identidade, ou até mesmo uma identidade mentirosa e enganosa, que não mostra o propósito que aquela pessoa tem. E aí as pessoas, os jovens, as crianças, os homens, as mulheres estão vivendo, dizendo assim: quem eu sou? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu ainda vivo? Se eu não tenho razão para isso. E aí pessoas estão pensando em tirar a própria vida, porque não entendem a sua verdadeira identidade. Você pai, você mãe, você que exerce esse papel sobre a vida de alguém, Deus conta com você, para você colocar as suas mãos sobre o teu filho, e você começar a declarar: você não é o que os outros dizem que você é, você não é o que a sociedade diz que você é quem Deus diz que você é, você pode o que Deus diz que você pode, você tem aquilo que Deus diz que você tem, você pode ir ao futuro que Deus diz que você tem. Como é que eu posso abençoar o meu filho? Como é que eu posso abençoar os meus filhos? Qual é a forma? Primeiro, nós precisamos ser pais que abençoam através do exemplo. Não é aquele que abençoa através de um discurso legal, mas é aquele que abençoa através do exemplo. A responsabilidade de mostrar o caminho a eles é sua, pai, é sua mãe.
é sua, é dos pais. Porque se não for você, então quem será? Se não for você mostrando o caminho, quem é que vai mostrar? O YouTube? As séries do Netflix? A novela? As redes sociais? Quem é que vai mostrar o caminho para o teu filho? Ei, seja você aquele que diz assim: eu vou assumir o meu papel, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou mostrar, ensinar o caminho para o meu filho. A palavra de Deus diz, Provérbios 22:6: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensine, mas ensine através da sua vida. Você ensina através do seu exemplo. Você ensina através da sua própria vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pais, quem vocês têm imitado para que os seus filhos possam imitar também? Porque você sabe que um filho, uma filha, ela vai crescendo querendo imitar o pai e a mãe, querendo imitar as atitudes, o jeito de falar, a forma de andar, a forma de se vestir. Aí vai querendo imitar tudo. Ei, isso não sou eu que estou dizendo só. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 11:1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo. A minha pergunta é: quando os seus filhos imitam a sua atitude, o seu exemplo, eles estão se tornando imitadores de quem? De Jesus ou de outra pessoa? A minha oração é que você possa falar assim: meu filho, minha filha, seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. Quando os teus filhos estão dentro de casa, qual é o exemplo que ele tem de um casamento? Qual é o exemplo que ele tem de como se trata uma mulher, de como se trata um homem? Qual é o exemplo que ele tem de como se trata os filhos? Quando os teus filhos saem com você para passear, qual é o exemplo que ele tem de como se trata um ser humano no meio da rua? Que a sua vida reflete um exemplo para ele. Qual é o exemplo que você quer dar para os seus filhos? Outra coisa também, nós podemos abençoar, os pais podem abençoar através das suas palavras. Os pais podem abençoar através das suas palavras. Hoje em nossa sociedade nós temos visto tantas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas que estão com a vida completamente destruída, com o emocional em ruínas, com o espiritual completamente fraco, por conta de palavras que foram lançadas sobre a vida deles no passado, e que essas palavras até hoje ecoam dentro delas. O que é que você tem falado para os seus filhos? E aqui deixa eu abrir um parênteses, eu estou quase terminando essa mensagem. A gente voltou hoje do acampamento do A13 Junior School. Adolescentes de 12 a 17 anos. Sabe qual foi o momento mais forte do acampamento? Sabe qual foi o momento mais forte do acampamento? Quando a gente falou sobre família. Quando a gente falou sobre a rejeição. Quando a gente falou sobre as palavras que feriram. Quando a gente falou sobre aquilo que precisava ser perdoado por eles. Sobre aquilo que os pais falaram, fizeram sobre eles na infância, na adolescência, ou até antes deles entrarem naquele lugar. Aqueles adolescentes, eles gritavam naquele lugar, um grito de liberdade, um grito de quem está rasgando o coração e fazendo uma cirurgia, tirando algo ruim de dentro deles. Eu não estou falando isso para trazer peso sobre a tua vida. Eu não estou falando isso para trazer condenação sobre a tua vida, mas eu estou trazendo isso para gerar uma responsabilidade na tua vida. O que você fala tem poder sobre a vida dos teus filhos. O que
que você fala gera fruto na vida dos teus filhos. A tua palavra, a palavra de Deus diz que em nossa língua, em nossa boca, a palavra de gera vida ou gera morte. Através das tuas palavras, você pode elevar ou você pode derrubar. Você pode construir ou você pode destruir. Você pode adoecer ou você pode curar. Você pode gerar vida ou gerar morte. A minha pergunta é: qual é o fruto que você quer ver na vida dos seus filhos? Selecione bem as suas palavras, porque as suas palavras são sementes sobre a vida dos seus filhos, e isso vai gerar fruto. Qual é o fruto que você quer gerar na vida dos seus filhos? Há poder nas nossas palavras, há poder em nossas palavras. Eu queria terminar dizendo que também os pais podem abençoar. Pais que abençoam através da oração. Ore pelos seus filhos. Ore com os seus filhos. Porque se não for você orando, então quem será? Se não for você por orar pelos seus filhos, então quem é que vai orar? Ah não, mas o pessoal da igreja está lá para orar. Sim, nós vamos orar, mas deixa eu te falar, existe uma autoridade sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos. Há poder na tua oração. Há poder na tua oração, não é a oração do pastor que tem poder, porque o poder não está em quem pede, o poder está em quem responde. A palavra de Deus diz, 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar. Orem continuamente. E outra versão diz: orem sem cessar. Orem de forma regular. Orem de forma persistente. Gente, nós temos como pais tantas oportunidades para orar pelos nossos filhos. Momento que os nossos filhos estão preocupados com uma prova. Ah não, mas ele tem que estudar. Certo, mas você pode orar pela vida dele também. Você pode orar pela calma, pela paz, pela tranquilidade. Que vê o fruto do Espírito na vida dele. Você pode fazer isso. Por que é que você não ora? Quando seu filho está com medo, por que é que você diz só assim: ah filho, não tenha medo? Por que é que você não ora pelo seu filho? Por que é que você não ora por coragem? Por que é que você não ora por força? Quando seu filho está triste, é uma oportunidade para você orar por ele. Porque é que você não ora pela alegria que vem do Senhor? Quando as pessoas dizem algo sobre a vida dele, machucam ele com atitude, com uma palavra, na escola, na faculdade, no trabalho, por que que você não ora pelo seu filho? Porque a oração ainda tem poder. A oração ainda resolve muita coisa. Sabe, eu termino dizendo para você duas coisas. Uma, seja você, pais, papai, mamãe, seja você o responsável por estabelecer o reino de Deus na sua família. E ser você que vai orar na sua família e vai começar a dizer: Deus, deixa o céu descer aqui na minha família. Deus, abre os céus, abre as comportas dos céus e faz descer, faz chover sobre a minha família. Vai ser através da tua oração que o reino de Deus vai ser estabelecido na tua família. E também seja você o responsável por mudar a atmosfera da tua família através da oração. Sabe, a atmosfera pode estar a pior possível, mas a oração tem poder de mudar toda a atmosfera. Amiga, a atmosfera está complicada, a atmosfera está ruim. Coloca o teu joelho no chão e começa a orar pela tua família. Coloca o teu joelho no chão e começa a orar pelos teus filhos. Os teus filhos estão passando por problema, os teus filhos estão passando por vício, o teu filho está em depressão, o teu filho está com crise de pânico, o teu filho está com isso, o teu filho está doente. Começa a orar pela vida dele. Sabe, eu creio nós vamos ter famílias saudáveis, famílias mais fortes, quando nós formos
filhos que honram os pais e pais que abençoam os filhos. Será que você pode ficar de pé aí no